Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais nova videoaula do canal Minhas Planilhas. Meu nome é Gerson e hoje eu vou falar sobre um suplemento que é fantástico no Excel, que faz milagre. É verdade, eu fiquei surpreendido. Primeira vez eu já tinha visto ele ano passado, não me lembro aonde, não dei muita bola para ele, mas vendo ele funcionando, foi no Excel Weekend 4 lá com o Randy Rodrigues, né, que ele trabalha na Microsoft. Ele mostrou ele em funcionamento e eu fiquei de cara mesmo e comecei a usá-lo, tá? É muito bom, ele deixa o preenchimento relâmpago do Excel comendo poeira. E é verdade mesmo, vocês vão ver, tá bom? Mas antes de continuar, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, que eu fico muito feliz. Vamos à aula então. Então olha só, pessoal. Para instalar ele é muito simples. Ele funciona a partir do Excel 2016, tá? 2016 online ele funciona e 2016 para Mac, eu não sei qual a versão para Mac, agora a última versão do Mac, e 2016 para o iPad, tá bom? Para instalá-lo é muito simples, você vai aqui na guia Inserir, então aqui na guia Inserir, e aí você vai aqui nessa, você vai aqui nessa caixa de suplementos, tá bom? E aí você clica aqui em loja. Vamos lá? Vamos clicar aqui em loja. Muito bem. Aqui nós temos agora vários suplementos e aqui em pesquisar, vamos digitar aqui transform. Ele já vai aparecer aqui, transform data by example. Vamos clicar aqui em adicionar. Muito bem. Então ele já apareceu aqui na guia dados. Aqui na última opção, Transform Data by Example Data Wrangling. Então ele vai aparecer isso aqui. Você vai clicar em OK. Vamos clicar aqui em Transform Data, nesse ícone, e ele vai abrir aqui uma janela para nós. Uma caixa. Muito bem. Aqui ele mostra aqui umas boas-vindas, mostrando o exemplo de como funciona. Né? E o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui Hide Instructions. O que a gente vai fazer? Olha só, nós temos aqui uma lista de nomes, eu peguei da própria base de dados de exemplo do suplemento, tá? Para a gente ter várias bases de dados de exemplo para mostrar para você. E olha só, nós temos vários nomes aqui. O que a gente quer? A gente quer abreviar somente com a primeira letra do nome e botar um sobrenome, tá? E aqui, olha só, e aqui mais um. Então, ele pega sempre o último nome e o primeiro, ok? Mas, o júnior, exemplo júnior, o senhor, não é o último nome, certo? Então, é só uma abreviação. Se eu usar o preenchimento relâmpago, se eu botar aqui Ctrl E, olha só, ele vai tentar fazer, mas muita coisa, ó, não é M, o nome dele é Brad, então deveria ser B.André. E assim, né, aqui deveria ser P.Whitefield e assim por exemplo, tá? E olha só o que esse suplemento faz. A gente faz 3 exemplos de como a gente quer que sejam nossos dados, a gente vai transformá-los. A gente clica aqui logo abaixo, no quadro em branco, e vamos clicar aqui ó, em Get Transformations. Vamos clicar. Então ele vai buscar em várias bibliotecas que tem em .NET, tem no repositório GitHub, e ele vai trazer para a gente aqui várias opções. Então olha só, tem aqui a C# Name Parser, name.parse, system.datetime, então várias bibliotecas para a gente usar, ok? Então olha só, eu vou escolher o primeiro aqui, o que ele fez? Vamos olhar, B.André, P.Whitefield, é isso que a gente quer, olha só, James é J.Rausch, que é o último nome. Então veja o poder que ele tem, ele consegue tratar os nossos dados conforme a gente colocou os 3 exemplos. Diferente do Flash Fill, o preenchimento relâmpago que nós temos, que ele não tem nenhuma inteligência, ele simplesmente pega os exemplos e né, tenta preencher. Aqui não, aqui ele tem uma biblioteca né, que usa API, pode usar a inteligência artificial da Microsoft lá para tratar esses dados e tentar entender para depois sim, né, ele vai lá na nuvem, faz essa... Ele não é local, então você tem que estar conectado à internet, tá bom? Outro requisito. Então ele vai lá, usa a biblioteca, faz lá, busca os exemplos e traz para a gente aqui.
Então, se eu quero aplicá-lo, eu vou aqui no... Tem esse ícone aqui, de um raio, e a gente coloca aqui em Apply. Muito bem. Ele fez certinho, tá? Então, olha só. Agora, outro exemplo de nome. Isso fica legal quando você importa de algum arquivo que você tem que tratar esses dados e o preenchimento relâmpago não dá conta. Esse aqui, olha, dificilmente não vai dar conta, tá? O que a gente precisa aqui? A gente precisa do último nome, vírgula, o primeiro nome. Ok? Ele, com a biblioteca dele, ele já identifica o que é um nome, o que é um sobrenome, ele vai lá e consegue verificar, tá? E olha só que interessante, se usar o Flash Fill, olha só o que acontece. Ó, ele usa MR, que é Mr., MS, que não, ele, doutor, que não é o caso, a gente só quer nome e sobrenome. Então olha só, vamos pegar aqui e clicar em Get Transformations novamente, vamos clicar aqui, Get Transformations. Ele vai buscar as bibliotecas que nós temos e olha só. O primeiro exemplo, ele já praticamente, a primeira biblioteca aqui, ele já conseguiu identificar. Então perceba que até o nome da biblioteca está aqui a Name Parser, né? que é uma biblioteca justamente para usar para nomes. Se eu usar outros exemplos, ele não vai, olha só, não vai conseguir fazer o que eu quero. Vamos usar o primeiro, aplicar, e está feito, olha só. E agora sim, a gente quer novamente um exemplo de nome e sobrenome aqui. Clicar em Get Transformations novamente. E acredito que temos que usar. Eu não testei todos os métodos, estou fazendo junto com vocês para a gente ver, né? Como é que ele funciona. Então, olha só, novamente, a primeira opção, nome e sobrenome. Então, aqui ele retira alguns nomes do meio que estão abreviados e deixa somente nome e sobrenome. É isso que é a opção. Vamos clicar em aplicar. Está ali feito o nosso tratamento de dados. Cara, é poderosíssimo isso aqui. Olha só, outro exemplo. Eu tenho vários números de telefones que você buscou da internet ou de um arquivo ou algo assim. E lá pode ter um cadastro de vários tipos de formatos. E eu quero esse formato aqui, com DDD, 3 números e os 4 últimos números. Se eu usar aqui o preenchimento relâmpago, olha o que ele faz. Tem coisas que ele não vai conseguir identificar, ele não vai completar os números, vai deixar em branco, ele vai trazer letras. E o que a gente quer? A gente quer somente os números de telefone. E olha só o que acontece. Isso não é feitiçaria. Number Extractor Program. Vamos pegar aqui. Ele está pensando ainda, vamos ver. Terminou. Vamos clicar no primeiro. Olha só, ele ainda não acertou, certo? Não tem problema, vamos para o próximo. O próximo também não. Olha só, nós temos aqui um phone number, né? uma aplicação aqui. E ele extraiu os nossos dados. E o que ele faz aqui? Ele não simplesmente, ele somente copia, mas ele tem na nuvem lá se ele consegue descobrir algum telefone com algum traço ou algo assim que ele consiga encontrar na web, ele vai preencher. Vamos pegar um outro aqui, vamos pegar alguns exemplos. Por exemplo aqui, ó, esse phone number parser, eu não sei se daria para usar, porque eu vou clicar aqui só para preencher aqui, olha só, vou pegar aqui, ele preencheu, né? Ele usou aqui o 425, o número 5550110, está correto. Aqui também, né? 0133. Então é difícil você conseguir padronizar. Por exemplo, aqui é um número de telefone que tem um ramal aqui, né? Então ele vai tirar o ramal, não precisa. Aqui também, né? Tem pontos, tem espaço. E por exemplo aqui, 555 pickups. Nesse caso aqui, é o nome da empresa e ele conseguiu encontrar o número de telefone dessa empresa e trazer para cá. Exatamente. Aqui também, né, ele tenta encontrar esses números de uma empresa que tem na web e consegue identificar e trazer para cá. É bem interessante. Olha só esse número aqui. Mas caso você não confie, né, que ele traga automático isso aqui, vamos clicar novamente aqui
nesse botão para voltar e vamos procurar um outro aqui. O que a gente faz nesse caso aqui? Eu vou usar esse exemplo aqui. Os outros acredito que não vai dar certo, não. Esse aqui eu acho que seria a melhor opção, caso você não acredite, né? Quer fazer um teste antes. Vamos clicar em aplicar. E olha só, ele trouxe aqui todos os números. Quando ele não tem os números do telefone, somente da empresa, ele vai deixar somente os 3 primeiros dígitos lá e falta o número do telefone, tá? Interessante. O URL, ele quer pegar, por exemplo, aqui a gente podia pegar o nome da empresa, né? Dentro da URL. Você sabe que o nome da empresa, geralmente o nome do site é o nome da empresa. O que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui em branco. A gente vai colocar o exemplo do que é o nome da empresa. É o que está depois do www.adantum, né? Você precisa colocar, o ideal seria 3 exemplos. Com 3 exemplos ele já consegue fazer aí, identificar um padrão. Olha só, nós temos aqui uma função aqui de URL domain aqui, olha só. Então já vai buscar o nome da empresa, já a primeira opção aqui, vamos clicar em aplicar. Ele já consegue aqui identificar, né? Contoso. Então tem umas coisas que é difícil, né? Porque não começa com www. Ele tem aqui, olha só. Então ele buscou aqui somente esse fabricante, aqui novamente. Então não é tão difícil encontrar um padrão, porque, por exemplo, depois do www tem news, depois mais um ponto, e aí o nome da empresa, né? Então é difícil você fazer o Excel encontrar um padrão. Se eu já usasse aqui o preenchimento relâmpago, deixa eu desabilitar aqui, e usar o preenchimento relâmpago, você é o Ctrl E, olha só, tem coisas que ele não vai conseguir encontrar, né? E ele, nesse caso aqui, já consegue identificar. É incrível mesmo, muito bom isso aqui. Agora aqui nós temos aqui o nome, né, da empresa e também quando ele tem portas, né, número da porta, num site ele vai colocar na coluna de cá. Deixa eu ver se dá para fazer os dois ao mesmo tempo ou se temos que fazer um por um. Vamos pegar aqui primeiro aqui o nome da empresa. Novamente. Olha só, ele encontrou aqui o nome da empresa. Vamos aplicar. Certo? E aqui as portas, né? Vamos clicar aqui em Get Transformations novamente. Então se tiver mais alguma empresa com porta, a gente... aqui não é. Aqui não tem. Olha só. Então o que ele faz aqui? Quando a porta é 8080, né? Se tiver no site, ele coloca 8080. Se não tiver, ele vai botar somente 80. É o que ele vai fazer aqui nesse exemplo, tá? Esse aqui é mais interessante. Não, e eu tô até falando besteira, olha só. Muito bom isso aqui. Deixa eu ver aqui os outros exemplos aqui não. Mas olha só, eu vou usar esse aqui, ó. Esse sistema Word Builder. O que ele faz? Pelo que eu consigo identificar, nós temos aqui padrão de web, porta web de sites é 80, normal. Quando tiver 2 pontos e a porta, porque vai ter a porta específica, ou senão ele busca pela porta de um serviço. Por exemplo, na porta, quando é um FTP, um repositório, né? Ele identifica que a porta geralmente do FTP é a porta 21, certo? Normal, né? Porta 80. Quando tem HTTPS, né? Que é mais seguro, ele usa a 443, que é a porta, né, de segurança. E assim por diante. Olha só, aqui tem mais um HTTPS. E aqui nós temos aqui novamente 443. Então ele identifica as portas do serviço web. Cara, é muito interessante, bem bacana mesmo. Até eu estou surpreso com essa ferramenta, esse suplemento. Vamos pegar aqui endereços, cara. Aqui endereços dos Estados Unidos. Eu já fiz aqui do Brasil alguma coisa e funcionou. Eu não tenho arquivo aqui agora, mas olha só. O que interessa. Eu tenho aqui a cidade, né? A cidade, vírgula, e o estado. Aqui nós temos o zip code, que deve ser o CEP, e aqui temos o número da rua. Então, é o que a gente fez aqui, 3 padrão, 3 exemplos.
pegar aqui em Get Transformations. Nesse caso aqui de endereços, ele vai pegar na API do Bing Maps, né? Eles encontram os endereços do país, que você tem ali os exemplos, e ele vai buscar não do exemplo aqui somente, mas sim do endereço que está na web. É muito interessante. E vamos novamente pegar aqui a cidade e o estado. Vamos clicar aqui na primeira opção. Aqui ele não encontrou, por exemplo, vou dar um zoom aqui. Olha só, a primeira opção ele não encontrou aqui a cidade, né, que seria Redford. Ele trouxe aqui. Aqui ele também não trouxe. Aqui ele talvez não encontrou a cidade lá nessa API. E vamos para o próximo. Vamos pegar aqui. Aqui ainda não conseguiu encontrar tudo. Vamos novamente. Aqui também não. Aqui também não. Vamos ver se a gente encontra algum que encaixe, né? Oklahoma não. Vamos lá. Então, olha só, o primeiro é de endereços. Ele não encontrou 2, né? 2 aqui, ele não encontrou. E a segunda opção, ele trouxe o nome da cidade. O nome da cidade e o estado. Vamos lá. Omaha. Aqui ele trouxe Marshville, Walcom, Brainerd, Greenville. Esse aqui acredito que atenda. O que acontece aqui? Tem um que ele aqui não conseguiu encontrar esse endereço aqui. Talvez por estar muito incompleto ou não encontrou, e eu não sei porque ele botou essa abreviação aqui. Mas do resto, ele vai buscar, olha só, o que a gente quer? A gente quer a cidade e o estado. Nesse caso aqui tem alguns que não tem estado. Por exemplo, aqui Oklahoma City. Ele botou a cidade e o estado. Aqui tem, aqui Walcom não tem, mas ele colocou aqui o estado no final. Então ele busca lá na API do Bing Maps e traz o estado mesmo ele não estando no endereço. É muito bacana, não é? Aqui ele vai tentar buscar aqui o código postal. Vamos clicar em Get Transformation novamente e vamos ver se ele encontra aqui o CEP, né, o código postal desse endereço. Não tem como o preenchimento relâmpago funcionar nesse caso aqui, porque ele não, né, ele vai tentar pegar um padrão e preencher, e não vai buscar na web nada, né? Então, nesse caso não vai funcionar. Mas olha só. Aqui ele já conseguiu, tanto aqui nos dois primeiros, ele já conseguiu encontrar, eu vou dar um aplicar aqui, o código postal desse endereço, somente nesse aqui onde a gente não encontrou, né? Ele não conseguiu encontrar aqui o estado, tá? Mas vamos lá. Novamente, agora aqui o número do endereço. Então ele está pensando aqui ainda. Vamos ver aqui. Aqui, já a primeira opção do Data Transformation aqui já atende que ele vai pegar os números que estão aqui no endereço e vai preencher, tá? Então esse aqui é um exemplo onde ele vai para o Bing Maps, lá na API da API da Microsoft, e vai lá, busca os endereços que estão na web para trazer para cá. Então ele não usa somente o exemplo que a gente coloca, mas sim ele vai na web lá fazer essa pesquisa na nuvem para tentar ajudar a tratar os dados. Mas é muito interessante. Nesse caso aqui, a gente não encontrou, mas é muito melhor do que você não ter essa opção, né? É muito bom mesmo. Então olha só. Outro exemplo, nós temos vários formatos de data, com dia da semana, mês, horas, vários tipos de dados. Preenchimento relâmpago, eu tenho 3 exemplos. Olha, ele nem conseguiu encontrar um padrão. E vamos clicar aqui em Get Transformation, vamos ver o que ele vai fazer. Então ele vai buscar uma biblioteca de uma função que foi feito, onde tem vários formatos de data, mês, horas, e vai tentar aplicar aqui um padrão. Olha só. O primeiro aqui,
Muito bem, olha só, já de cara, né? Já identificou o segundo também. Então, o primeiro e o segundo. Vamos pegar como primeiro, vamos aplicar e vamos tentar entender o que aconteceu. Então, olha só, aqui nós temos um padrão. Ele encontrou aqui uma data e o dia da semana. Então, ele vai procurar em todos os exemplos, né, as datas e o dia da semana. Nesse caso aqui, essa data aqui era uma quinta-feira. Aqui não tem o dia da semana no exemplo, mas eu coloquei porque eu sabia para falar, né, falar para ele que eu quero o dia da semana. E o que acontece? Eu tenho uma data aqui, automaticamente ele vai lá na função dele, na biblioteca dele, e ele sabe que dia 30 de 11 de 2010 é aqui aqui é terça-feira, né? E assim por diante. Novamente, aqui, né, domingo, terça, quinta e assim por diante. Então, olha só, você não precisa ter o dia da semana e assim ele busca e preenche para você. Legal? Então, ele tem uma inteligência ali, né, embarcada nesse suplemento. E mais um exemplo aqui que eu quero o dia da semana, o mês e o dia, vírgula, o ano. E assim por diante. Vamos novamente aqui em Get Transformations. Ele vai buscar as bibliotecas que tem, que ele sugere que a gente pode usar. Vamos novamente aqui, olha só. O dia da semana, mês, dia e ano. Novamente. Deixa eu colocar e aplicar aqui. Novamente, olha só. Eu não tenho aqui... Deixa eu pegar aqui. Quadrado. Eu não tenho aqui o dia da semana, mas eu tenho somente o dia, o mês e o ano. Ele vai trazer o dia da semana, o nome completo, não abreviado e assim por diante, em todos os casos. Olha só. Legal? E aqui eu quero buscar aqui somente, eu tenho uma data, eu quero buscar qual dia da semana que é. Ao invés de usar uma função, eu posso aqui simplesmente usar o Get Transformations. Eu boto aqui os 3 exemplos que eu quero o dia da semana abreviado. E eu coloco aqui a primeira opção, ele já traz. Ah, eu quero trazer o mês? Vamos clicar em Get Transformations novamente. Vamos esperar carregar aqui Date Format. Vamos criar a segunda opção, nesse caso aqui, né? Então aqui você... Deixa eu colocar aqui. Aqui você escolhe, né? Entre essas 3 opções, sempre qual é a melhor. Nesse caso aqui, essa opção aqui foi o que melhor atendeu. Então você vem aqui e clique em aplicar, que ele está aqui. Ok? Muito bom mesmo. Aqui eu quero data e hora. Novamente o Get Transformation. Tem muitos, né? Muitos exemplos. Get Transformation. Nesse caso aqui, ele não conseguiu encontrar. Novamente. Ele não conseguiu, vamos ver aqui. Não trouxe nada. Ele não conseguiu identificar que aqui era ano, mês, dia e hora completo. Aqui ele não conseguiu identificar. Aqui transformar, e é legal que ele tem conversão também. Por exemplo, aqui eu tenho o horário e eu quero converter tudo em horas, né? Vamos pegar aqui, vamos ver se ele consegue encontrar. Vamos ver. Convert date time. Então, provavelmente isso aqui, né, a gente vai usar. Que ele vai usar o exemplo aqui de 3 horas, ponto 3.679 e assim por diante. A gente pode usar essa opção aqui. Legal? E aqui ele vai transformar em minutos, né? Que também ele vai fazer. Vamos para o próximo, não ficar muito comprido também, que eu quero mostrar esse aqui, que é muito interessante também. Então, olha só, eu tenho vários formatos de número e eu quero que ele abrevie com esses exemplos que eu mostrei aqui. Vou pegar em Get Transformation, vamos ver se ele vai conseguir identificar um padrão, né? Vamos ver. Que ele aqui está transformando para decimal. Então, todos esses números eu quero que transforme para decimal. Vamos ver se ele vai encontrar aqui um padrão. Esses primeiros três aqui já converte, né? Esse último aqui ele não arredonda para cima. No caso do 23.45 ele vai fazer 23.4. E o resto 23.5. Então a gente pode usar aqui então esse convert to decimal. Vamos clicar em aplicar, ele já conseguiu preencher. Legal?
E assim são vários. Olha só, converter temperaturas, isso que é interessante também. Eu tenho várias temperaturas, eu quero converter. Ao invés de você ficar pegando calculadora e fazer uma função, vamos clicar em Get Transformation e vamos ver se ele vai conseguir usar essa conversão. Ele tem a primeira opção, a segunda opção, que são iguais, né? Só muda um pouco. Os primeiros estão corretos já, olha só. Então ele está convertendo Celsius para Fahrenheit. Então vamos usar aqui o primeiro, já que ele já consegue aplicar e já converteu tudo aqui em Fahrenheit. Legal? E o que nós temos aqui? Olha só. Então, né, sem chance do preenchimento relâmpago identificar que isso é um número romano. E eu quero converter. Então se eu dar um Ctrl E aqui, ele não vai encontrar padrão nenhum. Mas nós simplesmente vamos clicar aqui em Get Transformations. E com certeza ele vai ter uma biblioteca de números romanos. Já deve ser essa a primeira opção, olha só. Segundo também. Esse aqui, né? Os primeiros aqui que já é de números romanos. Vamos clicar em aplicar. Então automaticamente ele já converteu aqui para números romanos. Eu quero, né, os números binários, identificar o que significa esses números binários. Olha só que interessante. Vamos clicar em Get Transformations. Vamos ver. Ele vai buscar as bibliotecas que ele tem disponível, que pode se aplicar. E olha só, ele já conseguiu encontrar aqui uma biblioteca que converte o código binário, né, para um texto ou o que ele significa. Muito bem. Número IP. Eu tenho aqui o número IP e eu quero tirar os pontos, né, somente deixar aqui os números. Vamos clicar em Get Transformations novamente. E vamos usar aqui a primeira opção e ele já tirou os pontos e trouxe para nós. IP to number. Esse aqui é... eu não sei nem o que a gente pode usar aqui, que é essa conversão aqui. É o número de IP para unidades. Vamos clicar aqui. Então aqui ele já identificou e converteu também. Então a minha ideia é mostrar para vocês essa ferramenta poderosa para tratamento de dados, quando você não consegue encontrar uma solução para tratar aqueles dados que vem tudo bagunçado num arquivo da web que você copia e cola, que vem de uma planilha, vem de outra, um faz de um jeito, outro faz do outro, e você consegue, através desse aqui, achar bastante soluções para tratamento de seus dados. Espero muito que vocês gostem. Deixe nos comentários para ver se foi útil para você. Que eu tenho uma série agora, uma playlist que eu vou fazer de suplementos também. Quando achar um suplemento novo, se você quiser sugerir algo também, eu agradeço também de coração, para a gente ter ideias aí para novas aulas, tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais. Valeu!